E aí, tudo bem? Boas-vindas. Vamos trabalhar agora com o SQL Agent. Eu quero te mostrar um pouco mais sobre esse agent. Bom, na aula anterior, eu te mostrei um pouco mais sobre o agente com Postgre e agora eu quero te mostrar um agente especialista em manipular esse tipo de banco de dados. Bom, eu vou criar aqui um novo agente, então AI Agent, e esse AI Agent vai ser do tipo SQL Agent. Nós vamos escolher aqui a nossa credencial que eu acabei de fazer anteriormente, e veja que ele já vai ter aqui um prompt de forma nativa, que é take from previous node, ou seja, ele vai pegar do nó anterior, e aqui eu vou escolher o meu modelo da OpenAI. Vou escolher o modelo da OpenAI e ele não vai ter nenhuma ferramenta. Não faz sentido esse agente ter algum tipo de ferramenta, visto que ele precisa apenas manipular a nossa base de dados. Então, eu vou vir aqui nesse chat, eu vou testar o chat e eu vou fazer a seguinte pergunta: qual é qual é a pergunta mais frequente dos clientes? Vamos fazer essa pergunta então e vamos aguardar a resposta. Pronto, veja que a resposta é I don't know. Ele não sabe. Se você verificar aqui a interação desse nosso agente, ele vai tentar fazer algum tipo de consulta, mas ele não vai entender muito bem. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar mais claro e entender que esse agente ele vai tentar fazer consultas SQL, ou seja, você precisa comunicar com ele de uma forma com que ele entenda que isso é uma consulta SQL, transforme essa consulta e consiga resgatar esses dados. Eu vou abrir aqui o meu agente, eu vou adicionar uma opção e eu vou falar o seguinte, ó, eu quero incluir uma tabela específica para facilitar a operação dele. Aqui nós temos o N8N, né? Nós temos aqui a nossa database, se você verificar, e nós temos então as tabelas N8N Chat Histories. Clicando aqui então em Public, nós temos as nossas tabelas, que é N8N Chat Histories. Eu vou já deixar claro que eu quero trabalhar com N8N Chat Stories e agora eu preciso fazer alguma pergunta que seja coerente para que ele faça algum tipo de consulta da estrutura desse banco de dados. Então, por exemplo, eu posso perguntar quantas sessões tem nessa base de dados, quantas sections ID tem no meu banco de dados. Vamos perguntar. E agora ele vai processar. Bom, ele deu aqui um erro, ainda porque não ficou claro para ele qual é a pergunta, e aqui eu vou fazer, ó, vou reformular. Então, quantas tem na tabela? Vamos aguardar então a resposta. Quantas section ID tem na tabela? E agora sim, ele trouxe a resposta. Existem dois section ID distintos no AKN Chat Histories Table. Bom, por que ele demorou para entender qual era a minha pergunta? Porque esse agente aqui, ele vai basicamente transformar a sua interação em um comando SQL. Para quem não sabe, o comando SQL ele é uma linguagem para lidar com um banco de dados que você precisa ter toda uma semântica para conseguir resgatar um tipo de informação, tá? Uma sintaxe e uma semântica. Eu vou te dar aqui um exemplo. Aqui nós temos um exemplo de um comando SQL, que é select, então ele vai selecionar alguns dados de um banco de dados específico. E nós podemos fazer esse tipo de comando aqui com o nosso banco de dados, porém nós temos o agente que vai transformar uma linguagem natural em um comando SQL, que é exatamente esse agente. Se você abrir, veja que ele vai ter transformado a nossa pergunta em um comando SQL, ou seja, select count. Ou seja, ele vai contar o section ID do N8N Chat Histories. Aí o que ele vai fazer depois? Nós temos todo o passo a passo. Olha que legal. Então, ele falou assim, ó, eu quero RAM, eu gostaria de uma query para contar quantas sessions IDs tem na tabela. E aí nós vamos ter uma segunda ação. Olha, eu cometi um erro na query. Eu preciso de um resultado diferente. E aí nós temos uma outra observação até o final. Então, no final, ele consegue entender qual é o comando SQL para conseguir o resultado que eu pedi. Então, veja que nós temos aqui que é o select count, ou seja, ele vai contar quantos session IDs nós temos, porém ele vai usar esse distinct aqui, então ele vai pegar somente os diferentes. E aí ele entendeu, como resposta, como observação, que o resultado são dois. Ou seja, esse agente permite que, mesmo que você não seja um especialista em banco de dados, você consiga trabalhar com aplicações que tenham banco de dados e resgatar essas informações. Isso vale para quem vai lidar com algum tipo talvez de software que está instalado em uma máquina própria
e que tem um banco de dados SQL, que quer fazer algum tipo de consulta, é um agente muito inteligente, porque você não precisa mais ser um especialista em SQL. Até a programação está sendo completamente impactada por esse agente. Bom, na prática, existem outras formas de trabalhar com o banco de dados PostgreSQL e outros agentes. Esse aqui tem como função transformar os seus comandos em um comando SQL. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.